Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira, em sextou com mercado agitado no Vasco. É isso mesmo, hein? O Gigante da Colina parece que acordou, o Admar Lopes parece que, alerta ligado para reforços. A gente vai falar aqui sobre atacante colombiano, está no futebol francês. Vamos falar também sobre dois zagueiros, dois zagueiros muito bons. O Vasco fez a investida em um, observou, está olhando os valores e agora deve mirar outro no futebol italiano. A gente vai falar bastante sobre isso porque temos também informações sobre o Vasco treinando no CT Moacir Barbosa, se preparando para o jogo contra o Internacional de Porto Alegre, jogo dificílimo. E nessa sexta-feira, o técnico Fernando Diniz tenta montar a equipe pós-eliminação para o Independente Del Valle para, quem sabe, tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Importante, porque se o Vasco sair derrotado, pode entrar na zona da degola, na zona do rebaixamento. Enfim, vamos torcer para coisas boas acontecerem o quanto antes, porque de crise o torcedor vascaíno não aguenta mais. Então eu peço para você aquela moral, deixa o joinha, você deixando o like ajuda no nosso trabalho, na nossa luta por um Vasco melhor e, claro, trazendo para vocês todas as informações diárias. E você do outro lado, claro, você que está aí querendo, aquela camisa do Vasco retrô, sabe aquela que você está procurando o maior tempão? bezutesporte.com.br, o link está aqui no primeiro comentário fixado, então corre lá e garanta a sua. É isso mesmo, bezutesporte.com.br é parceiro aqui do nosso trabalho e você que está aí do outro lado também pode estar aí garantindo duas camisas e ganhando mais uma de graça. É isso mesmo, a Bezutti Esporte te dá mais uma de presente através do link que está no primeiro comentário fixado. Beleza? Posso contar com a sua ajuda no like? Porque eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta eu trago para vocês todas essas informações do Vasco na sexta-feira. Vamos trabalhar, Admar Lopes, porque tá precisando, hein? Solta a vinheta. Mercado se agita no Vasco. O diretor executivo Admar Lopes começa a se movimentar em mercados alternativos na Europa. E claro, a gente observa uma movimentação em um setor muito contestado pela torcida e o Vasco tenta a aquisição de jovens que estão aí no futebol internacional. Bom, olha só, vamos falar aqui sobre a zaga do Vasco, Um problema já, a diretoria do Vasco não consegue resolver esse problema da zaga há muito tempo, Agora, com a chegada do diretor executivo Admar Lopes, as coisas começam a caminhar e o Vasco tenta buscar em alguns mercados alternativos reforços para os setores mais necessitados. A ideia do Vasco? Um meia para dividir a responsabilidade técnica com o Felipe Coutinho. Um zagueiro após a queda, principalmente da moral e com a torcida do zagueiro João Vitor. E um atacante pela ponta, porque se faz necessário, porque Lloyd, Garré, Jean Davi, entre outros, não vem dando certo, Acho que o David voltando assume a titularidade e o Ryan ali é uma opção também pelo outro lado, mas é pouco, Precisa mais jogadores ali também. Infelizmente a lesão do Adson ficou aí, deu uma defasagem àquele setor. Então o Admar Lopes vem trabalhando em prol de uma movimentação para suprir essas necessidades do elenco. Vamos lá. Segundo Lucas Pedrosa, o Vasco tentou a contratação, sondou ali a situação do zagueiro Nino, ex-Fluminense, destaque no Fluminense, chegou até a jogar pela seleção brasileira e o Vasco bateu ali na porta para oferecer cerca de 5 milhões de euros. Tem dinheiro, então? Tá sobrando dinheiro? Ô Pedrinho, que Deus abençoe e que o senhor tenha mais e mais para oferecer a jogadores no mercado. Então, o Vasco teria acenado, 5 milhões eu pago pelo zagueiro Nino, que também tem vontade de voltar ao Brasil. Obviamente, é um zagueiro que saiu em alta do futebol brasileiro e para voltar, óbvio que teria que ser uma aquisição ou até mesmo um empréstimo com opção de compra ou com obrigação de compra. Enfim, a situação do zagueiro não é muito simples, porque o Zenit teria pedido 8 milhões de euros. Não é muito barato, um valor muito alto.
Enfim, a gente sabe que o Vasco atravessa uma necessidade financeira, né, por conta de várias questões que o presidente Pedrinho ainda falou na coletiva de ontem. E, claro, o Vasco observa, né, o mercado por oportunidades, mas parece que agora vai ter que ir de maneira frontal para resolver problemas crônicos para não sofrer essa temporada, né? Movimentações terão que ser cada vez mais fortes, né? E, claro, batendo na parede por Nino, segundo o Lucas Pedrosa, o Vasco teria também estaria de olho, né, no zagueiro Mina, do Cagliari, lá da Itália, jogador que já foi aí especulado no Vasco em algumas temporadas, até na temporada passada, né, jogador que sempre vem à tona no futebol brasileiro. O Corinthians também estaria de olho na contratação do zagueiro colombiano, né, que foi muito bem aqui no Palmeiras, no Brasil. E, claro, o Vasco observa ele como uma grande possibilidade diante de uma proposta de aquisição. Óbvio, não é muito simples, né, trazer um zagueiro como o Mina, de um salário muito alto, né? A gente sabe que os vencimentos não são tão simples, mas a necessidade do atual elenco de ter um jogador que se posiciona como um xerife na zaga é muito grande, né? O João Vitor ele não consegue desempenhar essa função, né? O Lucas Freitas também não tem nem um pouco de perfil para isso. O técnico Fernando Diniz mandando indireta para a diretoria, tô aqui, improvisando o Hugo Moura aqui, pô, pega a visão, pô, não tem zagueiro, pô, eu não vou deixar o Hugo aqui, pô, presta atenção, tá sem zagueiro, a improvisação é muito mais uma indireta, né, do treinador do que propriamente você falar aí que você quer sair jogando melhor, sendo que o Vasco tinha ali o Independente Del Valle com linhas baixas praticamente o jogo inteiro, né? A zaga é a que menos vai sair jogando, ela vai estar sempre muito bem adiantada. Então, a gente observa ali que, na minha opinião, na minha concepção, né, de futebol, não vou pedir diretamente, né? Vou pedir indiretamente. Vou começar a colocar ali jogadores que não jogam nas posições, né? Vou improvisar ali, improvisar aqui para ver se a diretoria fala, pô, essa improvisação aí é uma resposta no mercado, né? A janela já está aberta, já tem aí 15 dias de janela, né? Só o Thiago Mendes que chegou até então, um jogador que está se preparando fisicamente no CT Moacir Barbosa. Então, o Vasco mira aí um xerifão da zaga. Será que o Mina poderá ser esse jogador? Seria ótimo, né, se o Vasco conseguisse contratar um zagueiro do calibre do Mina, né? Resolveria um problema ali desse elenco. E bom, a gente sabe que esse elenco não apresenta só problemas defensivos, ofensivos também. E o Vasco estaria, né, negociando a contratação do Andrés Gomes, né? O Andrés Gomes, que é um colombiano, um jovem, veloz, no Rennes da França, né? Parece que o Vasco tentou uma opção de compra, foi lá, né, com empréstimo como uma opção de compra, mas parece que o Rennes falou não, só sai em definitivo. E o Vasco está formalizando, né, estaria formalizando uma proposta, né, dentro dos moldes que o Rennes está pedindo. Então, muito provavelmente, essa negociação comece a caminhar, né, entre Vasco e o atacante colombiano Andrés Gomes, né, um jogador veloz, joga pelas pontas, joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, né, muito rápido, com passagem pela seleção, e a gente vai estar observando de perto se essas negociações evoluírem, né? Bom, é isso. Será que o Vasco ativa esse mercado? O Admar Lopes 2.0 agora para buscar reforços? Apareceu grana? Tomara, a gente torce para que essa má fase passe o quanto antes, para que o torcedor vascaíno volte a sorrir e comemorar, porque é o que a gente mais merece, né? Tá faltando aí na nossa história escrever novas páginas. Queria agradecer a sua presença, peço para você deixar o seu like para dar aquela moral e, claro, não esqueça, você acompanha aqui tudo com a gente, toda a cobertura sobre o Vasco e também todas as informações. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Saudações vascaínas.